Luizinho Vieira pode começar. Bora lá. Professor, o senhor disse que o Amazonas na Copa do Brasil vai surpreender. Eu queria que o senhor me contasse como é que está o preparativo do time para esse tão esperado dia. Inclusive já saiu o resultado, com quem ele vai jogar. Como é que está a preparação de vocês para isso? Na verdade, a gente projeta, né, o início do trabalho saindo daquela base do ano passado. A gente é cobrado sempre pelo resultado imediato, mas eu tenho a obrigação de pensar a longo prazo, né? E pensar um pouquinho mais adiante faz parte a Copa Verde e a Copa do Brasil também seu início, né? Ontem saiu o sorteio, a gente tem agora o adversário, ele começa a jogar no próximo final de semana o seu campeonato estadual. A gente vai estudar todos os detalhes do adversário, justamente como a gente faz agora dentro do nosso estadual, né, para poder continuar evoluindo. É um processo gradativo. Claro que o início do estadual não foi como a gente projetava na questão dos pontos, até para de repente conseguir em algum momento se articular diferente, até com um time alternativo. Mas o campeonato estadual também tem as suas dificuldades, né? Semana cheia de trabalho, semana boa, justamente para a gente poder fazer um grande jogo no sábado, alcançar a classificação e trabalhar dentro do campeonato estadual também. Ou seja, a evolução ela é o que a gente mais cobra dentro do dia a dia. E sábado a gente vai ver o Amazonas mais próximo da realidade dele, né? Ainda vem chegando alguns atletas importantes, e esses atletas que chegam também ao longo do processo. E a missão é essa, né? A gente preparar bem o jogo que estava um tempo inativo, e dia a dia, semana a semana, a gente crescer dentro da competição. Professor, a gente chega agora falando do estadual, quarta rodada agora nesse sábado, e apesar de não ter conquistado ainda a vitória, o senhor deu algumas explicações sobre o que pode ter motivado essa irregularidade, digamos assim. A gente já começa a ver manifestações de torcedor, principalmente nas redes sociais, né, mais passional. Sim. Só acha que para essa partida contra o Rio Negro a equipe já chega um pouco mais pressionada do que nas partidas anteriores? Cara, o grupo, a gente não pode esquecer que esse grupo aqui é o que levou o Amazonas à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que nos momentos mais difíceis, quando ninguém imaginava, foi a comissão que acreditou no trabalho e numa ideia de jogo. Eu sei que o início ele é diferente na questão motivacional, né? Todo mundo que vai jogar contra o Amazonas, ele quer justamente chegar para trabalhar no Amazonas. Então, e o Amazonas vem trabalhando para poder fazer o seu ano, né? Então, passa pelo comprometimento da parte física, da ideia de jogo, algumas peças, entender o modelo de jogo, que é importante também, né? A gente não abriu mão dos conceitos, mesmo não iniciando bem, como eu falei, mas a gente sabe qual é o parafuso certo para apertar, né? Um pouquinho de paciência. A questão da pressão, ela sempre vai existir no futebol, né? A pressão é maior agora ou seria nos 4 jogos para a gente ascender a Série B? Para mim, o caminho muito mais difícil é o Campeonato Brasileiro. A gente não tinha margem para errar. Agora é o início de uma ideia. Eu estou muito otimista em cima do comprometimento desse grupo, que já nos deu uma resposta gigantesca no final do ano passado, né? E essa ideia ela permanece. Então, essa semana foi fundamental, justamente para a gente se corrigir em alguns pontos. E o jogo de sábado, além da importância dos 3 pontos, de repente a gente se cura de algumas coisas, volta a vencer e aí encaminha uma boa sequência. Professor, tendo em vista esse calendário nesse ano que vai ser um pouco apertado, Copa Verde, Copa do Brasil, Série B e o Barezão, o senhor acha que ainda falta algumas peças, alguma posição carente dentro do elenco? Ou você acha que já está bem montado, é só fazer o trabalho para o time se entrosar? A pergunta é muito boa. Eu tenho pedido reforços, até porque o campeonato estadual ele tem uma configuração e o campeonato, a gente vai chegar no momento da Copa Verde, da Copa do Brasil, com uma dificuldade gigantesca
e principalmente dentro da Série B. Né? Um exemplo, a gente passando o primeiro confronto, a gente pode enfrentar o América Mineiro já na segunda fase da Copa do Brasil. Então, a gente está atento ao mercado para poder se reforçar, né? De ter um elenco muito mais forte, mas sempre dentro do modelo de jogo. Isso é muito importante. Foi o modelo de jogo que nos colocou na Série B, de uma ideia ofensiva, agressiva. Então, como eu falei, esse momento a gente tem que ter paciência até no que houve, para não perder o foco, a linha. Mas o grupo é maduro, a comissão, o trabalho que o Amazonas faz, ele é gigantesco, em todos os sentidos. De pensar gigante também. Então, com equilíbrio, com calma, de montar tudo isso e, inclusive, a questão de reforços que serão importantes na sequência. Falando em reforços agora, como é que está a integração dos novos jogadores que estão chegando agora com a nova equipe? A gente pode esperar alguma surpresa para o jogo contra o Rio Negro? Cara, assim, essa é uma adaptação, né? A gente fala, o pessoal estava na Europa e eu saio daqui para a Europa, demora um pouquinho para se habituar, porque principalmente o trabalho fora do Brasil, até o Abel falou isso, né? Tem dois tipos de jogador brasileiro. Tem o jogador 50% e o 100%. O 50% é que quer jogar só com a bola. E o meu trabalho passa muito ao contrário, de um jogo sem bola. Então, uma das coisas que a gente vem corrigindo é controlar o jogo sem bola, porque isso te dá uma condição, né, de chegar mais próximo da vitória, como foi o jogo contra o Paysandu, com 60 mil pessoas, que a gente conseguiu controlar as ações do jogo, né, sem a bola, que é muito importante, para depois, com calma, com uma ideia definida, a gente construir a vitória. Né? Então, esse é um ponto fundamental do meu trabalho, né, que passa muito por essa ideia. Exige uma mudança drástica, porque é cultural. Se a gente for fazer aqui um jogo entre amigos, todo mundo quer jogar, ninguém quer marcar. Então tem muito isso ainda, um vício ruim no futebol brasileiro, de querer só jogar com a bola, é ao contrário. Então a gente tem cobrado muito isso ao longo do meu trabalho aqui. Existe essa adaptação em cima do modelo de jogo, né? E é gradativo, vai melhorando, vai entendendo, para a gente poder, obviamente, chegar nos jogos mais importantes e estar pronto. Fechou? Fechou.